Quando uma mulher está realmente aberta a criar uma conexão mais profunda com você, existe um padrão emocional que sempre aparece e é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Então, respire com calma, porque o que eu vou te mostrar hoje passa despercebido pela maioria esmagadora dos homens. Existem duas perguntas muito específicas que uma mulher faz quando começa a sentir vontade de se aproximar de verdade. E uma delas, especialmente a segunda, desarma até os homens mais confiantes. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque depois de entender isso, você nunca mais vai questionar se ela está interessada ou não. Então pense em quantas vezes você ficou inseguro sem saber se ela estava te dando abertura ou apenas sendo gentil. Você lembrava do tom da voz, do jeito que ela te olhou, mas ainda assim parecia faltar algo que confirmasse o que você sentia. E essa dúvida corrói, embora exista um motivo psicológico para isso. A energia feminina raramente demonstra interesse de forma direta, não por estratégia, mas por instinto emocional. E o homem que compreende essa comunicação sutil desenvolve presença masculina, algo raro e poderoso. Esse assunto é crucial porque quando você não sabe interpretar esses sinais, acaba entregando mais controle do que imagina, reagindo em vez de conduzir, e acredite, elas percebem isso imediatamente. Agora reflita sinceramente sobre quantas oportunidades você deixou passar por achar que era apenas imaginação e quantas vezes ela abriu espaço emocional para você sem que você percebesse. Isso termina hoje, meu querido, porque agora você vai entender o significado real por trás dessas duas perguntas e quando ouvi-las conseguirá identificar instantaneamente a intenção verdadeira. Este é o ponto central de tudo e vale a pena guardar, pois são comportamentos discretos que revelam interesse genuíno, profundo e intencional. O primeiro sinal surge quando ela demonstra interesse pela forma como você organiza o seu dia. Esse é sempre o ponto inicial. Uma mulher que deseja criar uma aproximação verdadeira procura entender se existe espaço na sua rotina para que vocês dois possam se conectar e essa busca sempre começa pelo tempo que você tem disponível. Quando ela pergunta o que você pretende fazer mais tarde ou quando volta a ficar livre, não é apenas curiosidade, são pequenos testes emocionais feitos de forma sutil. Estudos da neurociência social mostram que o cérebro feminino ativa áreas ligadas à antecipação afetiva quando sente vontade de se aproximar. Ou seja, ela imagina o encontro antes mesmo de ele existir e para isso precisa entender quando esse encontro pode se tornar real. Ela não está simplesmente puxando assunto, está verificando se existe abertura e, ao mesmo tempo, oferecendo uma oportunidade sem precisar dizer diretamente. Homens com boa percepção entendem esse comportamento, já os inseguros deixam passar. E é exatamente aí que muitos perdem chances valiosas. Mas antes de continuar, aproveite, já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal porque isso aqui transforma a mentalidade masculina diariamente. O segundo sinal aparece quando ela demonstra preocupação com o seu bem-estar. Essa pergunta revela muito mais do que as pessoas imaginam. Uma mulher que sente conexão observa detalhes do seu estado físico e emocional, querendo saber se você descansou, se já se alimentou direito ou se chegou em casa com tranquilidade. Esse comportamento é instintivo, pois o cérebro feminino associa cuidado ao vínculo e é através desse cuidado que elas reconhecem proximidade emocional. Muitos homens interpretam isso como educação, mas não se trata de boas maneiras, pois educação não mantém constância afetiva. Já o interesse, sim. Quando ela pergunta se você chegou bem ou se está cansado, o que ela realmente está dizendo é que precisa entender como você está porque deseja se aproximar ainda mais. Ela está preparando o campo emocional e construindo segurança, algo que nunca faz com um homem com quem ela não enxerga potencial de intimidade.
Esse segundo tipo de pergunta é o que mais passa despercebido pelos homens, mas também é o que mais revela intenção. E é exatamente aqui que muitos homens também se perdem porque não têm clareza emocional suficiente para interpretar nuances tão sutis. É nesse ponto da conversa que entra algo que pode acelerar sua evolução de forma absurda. Eu percebi que a maioria dos homens não erra por falta de interesse, e sim por não saber decodificar esse universo psicológico feminino. Por isso, transformei os principais fundamentos da atração em um formato prático e fácil de consumir. O audiobook Código da Atração, a fórmula psicológica para conquistar qualquer mulher e dominar o jogo da sedução. Esse audiobook foi preparado com muito carinho, em formato de áudio, porque facilita o seu aprendizado, mesmo na correria do dia a dia. Você pode ouvir no carro, na academia, no trabalho ou antes de dormir, absorvendo técnicas que mudam completamente a forma como você se comunica e se posiciona diante das mulheres. Mas se você prefere ler, também deixei disponível a versão em e-book com o mesmo conteúdo completo. O link para acessar está no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo aqui embaixo. Essa é a oportunidade perfeita de desenvolver a clareza que faltava e finalmente entender, sem dúvidas nem inseguranças, o que realmente passa pela cabeça feminina. O terceiro sinal aparece quando ela tenta se aproximar da sua mente. Esse comportamento complementa perfeitamente os anteriores, porque uma mulher que deseja criar uma ligação verdadeira não se limita a perguntas superficiais, ela busca profundidade, quer saber como foi o seu dia, quais são os seus planos, quais suas inseguranças carrega e que metas pretende alcançar. Isso acontece porque, para elas, a conexão emocional acontece antes de qualquer aproximação física. E a psicologia evolutiva mostra claramente que a mente masculina funciona como um filtro essencial nesse processo. Então, quando ela demonstra interesse pelas suas opiniões, pelas suas histórias e pela forma como você enxerga o mundo, o que está dizendo de maneira indireta é que deseja fazer parte da sua vida e não apenas dividir o mesmo espaço por alguns instantes. Esse é um dos sinais mais ignorados pelos homens de hoje. Aliás, se você quiser um vídeo aprofundado sobre como interpretar intenções femininas, comente aqui embaixo. O quarto sinal surge quando ela cria pequenas oportunidades para que vocês fiquem mais próximos. Uma mulher que sente vontade de se aproximar não costuma fazer convites diretos. Em vez disso, deixa portas entreabertas. Ela comenta sobre lugares que gostaria de conhecer, fala sobre comidas que adoraria experimentar ou menciona horários em que normalmente está disponível. Cada uma dessas pistas funciona como uma trilha emocional que facilita o caminho sem gerar pressão. O homem atento percebe essas aberturas e age com liderança emocional, transformando situações comuns em oportunidades reais, enquanto o desatento enxerga apenas conversa jogada fora. O quinto sinal aparece quando ela demonstra uma curiosidade altamente seletiva. Ela não tenta saber tudo sobre você, mas procura exatamente aquilo que revela quem você é de verdade. Pergunta sobre os seus hábitos, seu estilo de vida, seus valores e sua visão sobre relacionamentos, criando terreno comum para que a intimidade emocional cresça naturalmente. Esse tipo de curiosidade é um dos indicadores mais fortes de interesse, porque estabelece compatibilidade antes mesmo de qualquer aproximação física. E existe um ponto fundamental que precisa ser entendido aqui, hein? Aquelas duas perguntas sobre o seu tempo e sobre o seu bem-estar representam um núcleo da intenção feminina, porque tempo significa espaço e cuidado significa atenção afetiva. Quando uma mulher oferece espaço e cuidado, o que ela está realmente oferecendo é a abertura para uma conexão mais profunda. E essa é uma verdade que muitos homens, infelizmente, preferem não enxergar. E é justamente para evitar que você continue perdendo sinais tão valiosos que eu criei o quadro Grazi Responde, que acontece todas as quartas-feiras,
Lá eu respondo dúvidas reais enviadas por vocês, sempre com orientações diretas, práticas e que você já consegue aplicar imediatamente. Para participar, basta enviar a sua pergunta pelo site LivePix com valor simbólico mínimo aí de R$5 e toda quarta-feira eu estarei lá analisando situação por situação e entregando respostas que muitos homens nunca tiveram acesso. É a chance de ter uma orientação personalizada, desenhada exatamente para o que você está vivendo. Se você quer evoluir mais rápido do que a maioria, esse é o caminho. E lembre-se, mulheres não dedicam sua energia emocional a homens pelos quais não sentem interesse genuíno. Podem ser cordiais com qualquer pessoa, mas só revelam sua intimidade emocional para quem realmente desperta algo dentro delas. Por isso, é fundamental que você saiba responder a esses sinais com equilíbrio, sem demonstrar afobação ou ansiedade. O segredo não é correr atrás das pistas que ela dá, mas conduzir a situação com tranquilidade de presença. E se você deseja aprimorar ainda mais a sua capacidade de atrair e se conectar, vale conferir meu audiobook ou e-book, onde aprofundo técnicas psicológicas, leitura emocional e formas de comunicação que transformam uma simples conversa em algo muito mais envolvente. O link está disponível na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E guarde uma coisa importante, hein? Uma mulher que deseja criar intimidade não permanece totalmente distante. Ela faz perguntas, demonstra cuidado e busca a aproximação de maneiras sutis. E o homem que sabe interpretar isso vive relações mais leves, seguras e emocionalmente ricas. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!